queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos essa tarde linda, maravilhosa, e toda a tarde de segunda-feira. E nós estamos aqui, é sempre agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, né, por essa grande oportunidade que Deus está nos dando. Então vamos todos fazer uma abertura, cantando a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecemos a presença de cada um de vocês, como também agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos nesta casa de oração para aprender um pouquinho mais, subir mais um degrauzinho na nossa vida e a gente aprender a valorizar a vida. E vamos também agradecer a Deus pela vida, pela família, pela nossa casa, por esta casa e por todas aquelas coisas, aqueles acontecimentos que ocorrem na nossa vida, muitas vezes contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, mas que nos ensinam a crescer, a progredir,
a nos aprimorarmos cada vez mais. É assim que nós pensamos no sentido positivo, sempre buscando o caminho da melhoria interior, nossa, como também da sociedade. Conforme a Fátima mencionou no lugar do Livro dos Espíritos, vamos fechar a semana de Kardec hoje, que foi do mês de outubro, do seu nascimento, falando algumas pinceladinhas sobre o quinto e último livro da codificação, a Gênese. Então a Gênese, ela foi editada no dia 6 de janeiro de 1868. E com essa obra, Kardec fecha a codificação, toda a doutrina que nós temos hoje. Então, o que é que ela nos revela, senão o pensamento científico do Espiritismo que estava de acordo com a ciência da época, embora ela seja bastante atual ainda. A primeira parte, ela trata da origem do universo, que quando nós falamos da palavra Gênese, quer dizer nascimento, aparecimento, o surgimento de alguma coisa. Então, a primeira parte, ela trata da origem do universo e, em especial, a formação do nosso planeta Terra, que nós vivemos hoje, a nossa morada, a nossa casa, que nós chamamos, né? E também o aparecimento da vida na Terra, como também a gênese, ou então a criação, ou o nascimento, o aparecimento do Espírito. A segunda parte, ela nos mostra a visão espírita e trata da questão dos milagres de Jesus que nós vemos, que nós aprendemos no Evangelho, e mostra como a doutrina espírita interpreta e entende esses milagres, ou esses fenômenos, vamos dizer, considerados milagres. Então ela demonstra sim uma base fundamental das crenças, principalmente as crenças vigentes e que são conhecidas aqui no nosso planeta. A terceira parte, Kardec relata as predições que estabelece. Então essa parte, ela estabelece a base do pensamento, toda a base do pensamento espírita está nessa parte, sobre a faculdade das premonições. Então explica também o fim do mundo, a volta de Jesus à Terra, o juízo final e a ressurreição dos mortos na visão espírita, naturalmente. Como também estabelece a interpretação bem clara, de forma clara e simples, sobre a transformação que pode passar e que está passando a Terra, o nosso planeta. Então, naturalmente, não é como uma profecia que ele fez, mas ele mostra que nada está parado, nada está assim estagnado, tudo cresce, tudo evolui. Então, e também o que é importante? O que é importante é que no primeiro capítulo da Gênese fala também sobre o verdadeiro caráter da doutrina em si, o verdadeiro caráter da doutrina, como também toda a revelação espírita. Então ela dá um resumo dessa parte. Então nós vamos lembrar que Kardec, ele viveu só 65 anos, nasceu dia 3 de outubro de 1804 e vem a falecer em 1869, portanto com 65 anos. E do Livro dos Espíritos, primeira obra base da doutrina, que aparece, ele surgiu em 1857, até esse último, 1868, em apenas quase 11 anos, ele concluiu essa obra que nós temos há 160 e poucos anos, né? Bem, Kardec, quem foi? Quem foi Allan Kardec? Nasceu, foi colocado o nome, é um francês, o nome de Léon Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido como Rivail. O que ele fazia? O que ele era? No que ele era formado? Então ele era formado em ciências e letras, como também medicina. Kardec foi médico, mas não exerceu a função de médico, ele escolheu mais a parte do ensinamento e da pedagogia. Professor de psicologia,
de física, de astronomia, como também de química. Eram as matérias que ele mais tinha apreço e que ele ensinava na época. Ele conhecia também os idiomas francês, alemão, inglês e holandês. Conhecia também o italiano e o espanhol. Então ele tinha uma boa cultura, mas além de tudo, e como nós percebemos na sua literatura, ele era um excelente pedagogo. Daí porque a doutrina se torna fácil e bem inteligível quando se estuda ela. Então ele faleceu no dia 31 de março, como nós já falamos, 1869, com 65 anos. E a doutrina espírita, ela traz sempre uma palavra de esperança, otimismo, fé, consolo, como também esclarecimento. E também ela nos fortalece na fé, nos fortalece na vida, na esperança e, além da esperança, na certeza. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Onde nós vamos chegar? E ela traz todos esses ditames de uma forma muito simples e muito clara. Ela mostra também, a doutrina também ela nos mostra os períodos de transformação, ou de transição, vamos dizer, e renovação das leis universais permanentes, que permanecem no universo, não só da Terra, não só da sociedade, vamos dizer assim, do ser humano, mas também toda essa transformação que aparece no universo. E também ela mostra essa transformação, principalmente, não fora, mas também dentro de nós, dentro de cada um. Então é isso que a doutrina nos ensina, a trabalhar, a crescer para a melhoria, não só nossa. Quando nós nos melhoramos, não é só para nós e a nossa família, também devemos pensar na família, na sociedade que nós chamamos humana. E nós sabemos que isso, quando nós sempre fomos ajudados, e quando nós nos omitimos de ajudar alguém, jogamos uma oportunidade fora, raramente ela aparece sempre como é da primeira vez. Então é preciso que nós aproveitamos todas as oportunidades, que nós ajudamos. Primeiro, naturalmente, nós vamos aprender, vamos cuidar da nossa família, da nossa sociedade, mas também lá no exterior também, vamos fazer um pensamento para Deus, que Ele ajude a melhorar o nosso planeta, o nosso Brasil e todos os seres humanos, porque quer seja somos diferentes na forma de pensar, na cultura, no pensamento, vamos dizer assim, nos idiomas, mas nós somos todos irmãos, e temos um Pai, que Jesus nos mostrou como Deus, e esse Pai que Ele nos mostrou é bom, é misericordioso. Então vamos trabalhar nesse sentido. Nós vamos perceber que não passa muito tempo que nós vamos aos poucos nos mudando, nós nos transformando, sempre no sentido para melhora. E quando nós nos melhoramos, nós sabemos que nós exercemos em nosso entorno uma vibração, uma aura, e isso muitas vezes contamina as pessoas e faz bem às pessoas. E quando fazemos bem às pessoas nesse sentido, então o bem maior quem recebe, quem é, senão aquele que o está fazendo. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê força, bastante coragem, bastante ânimo para atravessar muitas vezes crises humanitárias como estamos passando, mas nós vencemos, porque Deus, que é maior, está conosco. Obrigado. Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Senhor, do nosso Mestre Jesus, nos envolva, nos ampare e, acima de tudo, nos ilumine, né? Estamos precisando de luz, de claridade, né? De direção. Não podemos mais permanecer nessa nossa turbulência, nesse estado tão difícil que o planeta está atravessando. Precisamos de luz, e a luz parte de cada um de nós. Então vamos nos iluminar, né?
começando a nos iluminar aqui, através do conhecimento. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando sobre moral estranha. São alguns ensinamentos que Jesus nos deixou e que a gente, quando os ouve, a gente não entende direito. Porque Jesus era amor e bondade. Ele nos deixou ensinamentos de amor e de bondade. E quando a gente observa esse capítulo, a gente fala assim: nossa, mas Jesus falou em deixar pai e mãe, em pegar a espada, em guerra. Que ensinamento é esse que Jesus está dando? É tão controverso, né? Daquilo que na verdade Jesus nos dizia. E quando a gente lê esse capítulo, a gente fala assim: ah, tá errado. Tá tudo errado. Não foi Jesus que disse isso. Mas foi, gente. Foi Jesus, sim. O grande problema é como nós interpretamos esses ensinamentos. Como a gente ouve, como a gente entende e como a gente acha que é, né? E quando a gente não entende os ensinamentos, a gente tende a começar a adivinhar, a fantasiar, a tomar pensamentos em relação àquilo de acordo com o que a gente quer e não de acordo com o que é. Então, a gente precisa sim se iluminar. A gente precisa sim compreender o que a gente está lendo, o que a gente está recebendo. Porque somente através da compreensão do entendimento, nós adquirimos luz para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, no capítulo 23, no item 9, o tema é assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Ixi, Jesus disse isso? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vocês podem imaginar Jesus falando isso? Complicado, né? Mas Jesus disse. E aí nós vamos ver por que Jesus disse isso. Aí no item 9 ele diz assim: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigo os de sua casa. São Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Quando a gente vê isso, a gente fica meio assustado, né? Nossa, Jesus falando isso, que contrassenso. Mas, se a gente pensar claramente, quando você quer aprender alguma coisa, uma coisa nova na sua vida, certo? Não importa o que, um idioma, um ensinamento novo dentro da área da filosofia, da matemática, da ciência. Primeiro você precisa fazer o quê? Se esforçar, trabalhar, não é isso? Para adquirir esse ensinamento, não é verdade? E esse ensinamento, na maioria das vezes, gente, não chega num sorriso. Ele chega com muitas lágrimas. Principalmente se a missão que a gente se incumbe fazer é uma missão difícil. Aí sim a gente chora lágrimas de crocodilo para poder dar conta daquilo que a gente tem como objetivo, não é? Então ele nos mostra que dentro dos objetivos que a gente traça é preciso esforço, sacrifício, trabalho, né? E isso é a espada da nossa vida. A gente tem que realmente ir à luta para conseguir os nossos objetivos. Isso é de uma maneira mais simplória para a gente entender. Depois, mais para baixo, ele diz assim: eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Jesus veio fazer uma fogueira? Eu devo ser batizado com o batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa mesma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o seu filho, e o filho com o seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe,
a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Então, nós temos dois evangelistas que nos falam o mesmo tema, em outras palavras, mas dizendo a mesma coisa. São Mateus e São Lucas, nos falando exatamente igual, que Jesus vem trazer a espada, a dificuldade, né? E que nós não estamos aqui para viver em paz, que nós estamos aqui para enfrentar as dificuldades, e que isso gera dentro das famílias atritos. E nós sabemos o quanto isso é verdade, gente, principalmente no momento atual que vivemos. O momento que nós passamos, o momento do nosso Brasil, nos mostrou claramente isso. Mas quando Jesus nos fala essa lição, Ele está nos falando da vinda do cristianismo ao planeta Terra. Ele quis mostrar que quando uma ideia nova chega, Jesus veio ao planeta Terra trazendo uma ideia nova, totalmente contra a ideia que vigorava no planeta Terra naquele momento que Jesus chega. Quando Jesus chega, reina aqui no planeta o paganismo, que era a crença em vários deuses, né? Se acreditava que existia vários deuses, se acreditava na lei do dente por dente, olho por olho. Você roubou? Corta-lhe a mão. Falou mal? Corta-lhe a língua. Lembram dessa história? Então, quando Jesus chega no planeta, é assim. E Jesus vem manso e pacífico, nos falando de amor, nos falando de perdoar os inimigos, de perdoar os nossos irmãos, né? E aí, de repente, Ele traz essa mensagem, porque foi Ele que disse, certo? O que Ele quis falar com isso? Ele quis nos mostrar que todas as vezes que chegam ideias novas, né? Todas as vezes que uma ideia nova chega para se sobrepor a uma ideia antiga, há sofrimento e dor. E que nós vamos nos chocar, porque alguns defendem a ideia velha, que vigora, e outros vêm com a ideia nova, tentando mostrar que essa seria melhor. E Jesus vem com uma ideia totalmente diferente, o que vigorava naquele momento de então, né? E quando Jesus chega, Ele realmente coloca a sua ideia, coloca fogo naquela sociedade onde se habitava. O povo não estava preparado para ouvir aquilo, ou melhor, até estava, porque o paganismo já estava em declínio, ele já estava saturado, ele não cabia mais naquele contexto do processo evolutivo do planeta. E Jesus, quando chega, Ele realmente traz uma doutrina que começa a despertar a atenção de alguns, mas tem sempre o mas, né, gente? Aqueles que ainda tinham interesses políticos ou financeiros, naquela postura, naquela política, naquele pensamento, naquela parte sociológica, né, do paganismo, não queriam abrir mão, porque os interesses eram pessoais. Não era mais nada a ver com o passado. O passado estava morrendo. Se a gente vê a história, alguns séculos antes, Sócrates vem com o mesmo pensamento de Jesus, um pensamento semelhante, de amor, de bondade. Só que Sócrates chega no planeta Terra num período onde o paganismo ainda não estava em declínio. A população ainda não estava pronta a receber essa mensagem do amor que Jesus, séculos depois, vem trazer. E Sócrates não consegue introduzir a bela doutrina àquele povo que ainda fazia os seus ídolos, né? Os seus ídolos de pano. Quando Jesus chega, Ele realmente traz aquela nova doutrina de amor, de bondade, para soterrar mesmo o paganismo vigente até então e começar uma nova civilização. Ele traz uma ideia nova, gente. Pensamentos novos de perdão, de bondade, de aceitação. Quer dizer, mudando toda a estrutura social daquela sociedade, mudando completamente. E aí havia rejeição.
como a gente sabe que há rejeição com todas as ideias novas. Tentem colocar nas suas casas, experiência, uma ideia nova, seja ela qualquer. Pensa lá numa ideia nova que seja legal para sua família e tente introduzir. E vocês vão ver a resistência que há. Um vai perguntar por quê, o outro vai falar que não, o outro vai dizer que não está entendendo nada, que não quer essa situação, que era melhor a família viver daquela forma antiga. Por quê? Porque, gente, quando as ideias que chegam, elas não são verdadeiras, elas não são baseadas na verdade, na raiz profunda, certo? Elas não conseguem vingar, não tem como. Porém, quando a gente chega com uma verdade verdadeira, uma verdade real, uma verdade onde não há como você desistir dela, porque ela traz em si clareza, ela traz em si certezas, ela traz em si melhoras. Não tem como. Ela pode até causar confusão como causa, mas ela perdura. E tanto é verdade que perdura, gente, que Jesus veio, sofreu tudo o que nós sabemos que ele sofreu, mataram Jesus, achando que matariam a filosofia que ele havia trazido. Não mataram. Mataram o homem, mas não mataram Jesus. Não mataram a ideia, né? Passado mais de 2000 séculos, como é que nós estamos com a doutrina cristã? Totalmente vigente, muito mais esclarecida do que a época de então. Por quê? Porque a população, a humanidade, vem se preparando desde então para cada vez mais entender os ensinamentos que ele nos deixou. Estamos distante da felicidade? Estamos, porque ainda somos filhos revoltosos, porque ainda teimamos, na nossa pessoalidade, ainda não aceitamos totalmente os ensinamentos que ele nos deixou, que é de puro amor e bondade. Qual é a principal regra que Jesus nos deixa com a vinda do cristianismo? Qual é a pedra angular que ele nos deixa? Lá embaixo, quando ele veio até nós, há mais de 2000 anos atrás. Amor, caridade, fraternidade, certo? Ele nos deixa a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo como tema central de todo o seu ensinamento. Nós conseguimos aplicar na sua íntegra? A gente sabe que não. Amor a nós conseguimos. Amor à nossa família? Maravilhoso. Amor aos nossos amigos? Maravilhoso. Amor aos nossos conhecidos? Também. Agora amor ao próximo que nos pisa no pé, nos pisa no calo, esse a gente ainda não tem. Não é verdade? Então não aprendemos a lição totalmente. Se tivéssemos aprendido, não estaríamos ainda num planeta de provas e expiações. Tudo bem que já estamos na transformação, mas já teríamos nos transformado há muito mais tempo. Ainda temos que fazer a lição de casa, certo? Caridade. Conseguimos fazer a caridade indiscriminadamente? Também não, gente. A gente faz a caridade com a minha filha, com o meu marido, com o meu filho, com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha sogra, até eu posso fazer quando eu não estou brava com ela, Então, caridade eu faço para aqueles que me amam. Quem não me ama, vai depender se beija minha mão. Não é assim? Se beijar minha mão, eu posso ajudar. Se não beijar minha mão, não fazer do jeito que eu quero, não vai ter meu auxílio. E caridade não é isso. Caridade não tem a ver com aquilo que eles aceitam de nós. Não é isso, não. Não tem que fazer a nossa vontade para que a gente pratique caridade. Caridade é fazer o bem sem olhar a quem. E isso a gente não consegue ainda fazer na íntegra. Estamos aprendendo. O nosso caminho é árduo e estamos a cada período da humanidade nos modificando e nos transformando. E vamos nos transformar cada vez mais. Fraternidade, também nós sabemos que é difícil, mas estamos nesse caminho, gente. Não podemos nos desesperar, porque a estrada é longa, a caminhada é difícil. Somos seres ainda muito imperfeitos e que estamos aqui fazendo esse grande aprendizado de amor que Jesus nos deixou. E esse aprendizado requer de nós sacrifícios. E esses sacrifícios são as nossas espadas.
as nossas lutas interiores, as nossas guerras interiores. Porque fazer o bem sem olhar a quem exige de nós transformação íntima. E para fazer essa transformação íntima, eu preciso guerrear, mas não é contra o meu irmão, é contra mim mesma. Eu preciso criar guerras íntimas de transformação de quem sou para me transformar num ser humano melhor. Então Jesus foi muito sábio em todos os momentos que Ele nos dá a sua mensagem. Quando Ele fala na espada, é a espada que temos que usar para transformar a nossa existência, não é do próximo, é a nós. Tudo está voltado para nós, nada é ao próximo, tudo é a nós. A única coisa que é ao próximo, que realmente é e que nós não entendemos ainda, é a caridade, gente, é o amor. Amar ao próximo, fazer caridade ao próximo, fraternidade para com o próximo. Isso é o primeiro elemento dos ensinamentos de Jesus. Agora, a transformação começa em mim. A guerra interna é minha. As transformações necessárias começam dentro de mim. Agora, Jesus nos disse que vamos enfrentar batalhas. Estamos enfrentando a cada dia, a cada momento da nossa existência. Dentro do nosso lar, porque não pensamos iguais. Dentro da sociedade, porque não pensamos iguais. Dentro de nós mesmos, porque lutamos com as nossas decisões a serem tomadas, que precisam ser priorizadas pelo lado do amor. Então Jesus nos deixou um manancial enorme de aprendizado. Porque não conseguimos fazê-lo na sua íntegra? Porque ainda somos imperfeitos. Porque ainda lutamos muito, muito, muito para aceitarmos essas lições maravilhosas, onde o amor está acima de tudo e acima de nós mesmos. Se você não aprender, se eu não aprender a amar ao próximo antes de amar a mim mesmo, vai ficar difícil. A nossa estrada vai ficar dolorosa. É necessário nos amar? Sim, é necessário, porque se nós não nos amarmos, nós estaremos num caminho também totalmente truncado. Quem não se ama, não caminha para frente. Mas precisamos amar o nosso semelhante, gente, acima de tudo, porque Ele é a base que nos leva ao Pai. É Ele, o nosso irmão maior, que nos leva a Ele. Chegando a Jesus, podemos chegar ao nosso Pai. E como é que eu chego a Jesus? Pelos nossos irmãos em necessidade. Então, é necessário sim lançar mão da espada, lançar mão dessa guerra, dessa batalha que existe na nossa vida, mas que ela seja muito bem entendida. Não é a guerra nem a batalha contra o nosso semelhante. O nosso semelhante merece de nós amor, compaixão, tolerância, respeito, solidariedade. Agora nós necessitamos de transformação, de renúncia, de amar ao próximo, de entender que é só dando que nós recebemos, que é só amando que seremos amados. E que não há outro caminho que não seja aquele onde nós nos analisamos, nós nos enfrentamos. O enfrentamento interior de cada um de nós se dá através de nós mesmos e não através daquilo que nós falamos, é daquilo que nós sentimos, idealizamos e depois agimos. A nossa boca fala de coisas que o nosso coração não sente. A nossa boca diz coisas que o nosso coração não queria dizer. E com isso nós ferimos, machucamos e perdemos grandiosas oportunidades de crescimento e de transformação. Somos a luz do planeta, porque somos filhos do nosso Pai Criador. Não estamos aqui para viver na escuridão, não estamos aqui para viver trazendo sofrimento e dor. Estamos aqui para brilhar. Estamos aqui para lutar as nossas lutas internas, mas baseadas no amor e na felicidade. Porque quando nós conseguimos fazer isso, nós já estamos a um passo do nosso Pai Criador. Uma boa tarde, muito obrigada. Então que Jesus
a multidão, ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo, curaram cego, juntou o sangue de Siloé. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela bênção da oportunidade da prece de Cáritas nessa tarde. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, que ajuda a estrela aqui, ou aflito a consolação e ao doente pecador. Pai, dai ao vago arrependimento, ao Espírito a verdade e a criança ao pior como Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda em tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio, na faísca do vosso amor, pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita de todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acamar-se-ão. Nosso coração, nosso pensamento subirá até vós, com grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nós a força de lutar por essa finalidade até vós, dai-nós a caridade pura, dai-nós a fé e a razão, dai-nós a simplicidade de falar de nossas almas no espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, Senhor. Chegamos mais no final do Evangelho da tarde, do Evangelho de Jesus, e agradecemos muito a Deus por tudo isso. Vamos em uma só voz, cantando a prece de Francisco de Assis. Oh
a Deus, graças ao Mestre amado Jesus, com esta prece, nós vamos pedindo para dar por encerrada a nossa reunião de hoje, que mais que esta paz, Senhor, que nós estamos sentindo, possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam, e que na próxima segunda-feira possamos novamente estar reunidos aqui em Teu nome. Jesus amado, muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Esperamos estar aqui segunda-feira novamente. Damos por encerrada a reunião da tarde, o Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos todos na paz do Senhor. Até segunda-feira. Muito obrigada a todos. Vamos com Deus.